Aí aqui, gente, ela cresceu, tá vendo? Ela fica molinha, a gente vai colocando mais farinha. E aí eu conto no relógio. Eu sovo ela uns 8 minutos, até 10. Contado no relógio. Você olha no relógio a hora que você começou, né? E aí você sova. Ó. Mas aqui ela já tá linda, tá vendo? Aí eu gosto de abrir. Quando a farinha é boa, né? Ela é 0 ou número 1, é a melhor farinha que existe. Aí você vai sovando. Aí aqui, gente, ela já tá no ponto. Gosto de passar um pouquinho de óleo na mão. Porque a gente coloca bastante farinha, né? Pra ela chegar no ponto. Aí com óleo ela fica mais macia ainda. Tá? Ó. Dou mais uma sovadinha, mas aqui ela tá ótima, ó. Não tá grudando, nem nada. Ó, perfeita a minha massa. Tá escrito ali que é pra fazer 2 pães, olha. Ela tem que dar esses furadinhos, tá vendo? Tá escrito ali que é pra fazer 2 pães sem recheio. O pão sem recheio, eu faço 450 gramas. Então, vamos pesar. Tem muito. Então, aqui eu separo. E já vou fazer os 2 sem recheio de uma vez. Ó. Pesar. Pronto. Ó. Então, aqui temos 2 pães sem recheio. Eu vou fazer ele de uma vez, pra gente não confundir com os outros. Esse aqui tá limpinho também. Comprei na Shopee, gente. Vou deixar o link aqui pra vocês. Ele é muito bom. A gente lava, né? Após o uso, seca. É maravilhoso. Super higiênico. Ó. O segredo é abrir. Olha como que ela tá bonita, gente. Quando você vê a massa bonita assim, pode saber que o seu pão vai ficar bonito. Entenderam? Ó, tudo certinho, quadradinho. Ó. Você vê que eles não estão ficando quadradinhos, você fecha aqui, entendeu? Até ficar quadradinho assim, bonitinho. Precisa de abrir a massa demais. Precisa abrir a massa muito, mas demais não. Senão o pão vai estourar por cima, tá? Ó. Aqui já tá do bom tamanho. Ficou até maior do que o celular ali possa filmar, né? Mas deixa eu ver se eu consigo aí, ó. Ela tá daqui até lá embaixo. Aí aqui eu faço os risquinhos. Ó. E vem enrolando. Esse é sem recheio, é rapidinho. Pão sem recheio é o mais rápido. Ó. Tá vendo? Esses aqui são os modelinhos. Vocês podem fazer o modelinho que quiserem.
tá? Ó. Fica lindos, né? Ó. Aí aqui eu só dou uma consertada aqui. Pode ser com faquinha, pode ser com a faca mesmo. Ficar bem bonitinho. Eu coloco aqui dentro. Ó. Cresce rápido. Mesmo crescendo rápido, eu ainda deixo crescer mais um pouco. Esse aqui já é o segundo pão. Então, tá vendo? Aqui tá maior, aqui tá menor. E você vai abrindo. Você abre a massa, ajeita. Até ela ficar certinha, entendeu? Tem gente que vem com a faca e corta. Não é pra cortar não, gente. Senão vocês vão perder. A maioria dos clientes pesa os pães lá, tá? A maioria pesa. Ó. Esse aqui é o desenho. Enrolar. É bom colocar aqui pra dentro, né? Ó. É bom demais, né? As forminhas individuais, que os pães ficam lindos. Modelados único, né? Modelo único. Agora aqui nós vamos fazer um de frango. Pão com recheio, gente, é 400 gramas, tá? Não é 450, não. 400 gramas. 408, vamos tirar. E eu coloco na risca, tudo certinho, né? Porque qualquer pedacinho desse faz falta depois pra gente. Ó. Pronto. Certinho. Tá vendo? A gente vai abrir aqui. Aqui, gente, eu tenho o meu frango, ele tava até congelado. Então, aqui de frango, era 140, eu aumentei para 150, tá? Tá vendo? Ó, bem desfiadinho, não coloco muito tempero. Só uma cebolinha mesmo, né? Então, nós vamos colocar aqui 150 gramas de frango. Ó. Tá um pouquinho dura ainda de gelo, não tem problema não. Tá calor, né? Ó. 116. Pronto. Ó. Aí eu espalho um pouquinho. E dá um cheiro, delícia. Ó. Coloca até quem
aqui no meio mais ou menos. Esse aqui é forte, né, gente? Meu Deus, eu como um pedaço e já fico super satisfeita. Aí eu gosto de usar, não tinha do requeijão grandão, né? Eu compro desse Vigor aqui mesmo. Tá vendo? Meia colher aqui. Um pouquinho aqui no meio. E aqui, ó. Eu gosto de usar assim. Eu acho que o cliente, ele come melhor, né, o requeijão. Se eu misturar ele lá na panela, o requeijão, ficar cremoso e tudo, é melhor colocar assim, sabe? Massa tá perfeita, gente. Perfeita. Aí aqui dos lados eu dou uma fechadinha. Ó. Tá vendo? E segura aqui, ó, e jogo. Deu pra ver aí? E jogo. Ó. Aí eu fecho aqui dos lados. Tá vendo? Aí eu venho enrolando aqui, ó. É bonito demais, né, gente? Olha. Aí eu fecho aqui. E dou só uma consertadinha aqui pra ficar bonito. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Viram? Aí eu coloco um pouquinho de frango pra eu identificar que é frango, né? E é bom, né? Pro cliente ver também. Não joga, gente, muita coisa não, tá? Quando eu comecei, eu jogava gergelim, jogava sementes, jogava um tanto de orégano. O cliente não gosta dessas coisas não, tá? Já vou avisando. Aí agora eu coloco só o franguinho mesmo por cima. E é só esperar crescer. Esse aqui agora é de presunto. É fácil também. Ó. 400 certinho, ó, gente. A massa tá tão boa, olha. Até pra brincar. Ó. De presunto também. Super fácil, tá? Presunto e mussarela, né? Ó. Sai muito também. E aqui na porta, eu aumentei, né? Porque as coisas todas aumentaram agora em janeiro. Então tava de... Ó. Os pães grandes, né? Recheado. E o pão sem recheio tá 14. Viu? Ó. No pão de presunto, a peça sai mais barata. Mas eu não tenho fatiador. Aí aqui fica 100 gramas de queijo. E 100 gramas de presunto. Aí eu coloco. Coloco uma espécie de catupiry, tá? Não é dos caros.
Ó. Sabe? Só pra dar um gostinho. E o povo ama. Então, no de frango eu coloco o requeijão mesmo, puro. E aqui no de presunto eu coloco um catupiry, só pra ficar cremoso, sabe? Aí eu dou uma fechadinha aqui dos lados, ó. E aqui eu seguro assim, ó, e vou. Tá vendo? Que na hora que cortar, né, vai ficar bem gostoso. Ó. Fecho dos lados, porque costuma sair o queijo. Eu amo pão de presunto. Amo, amo, amo. Ele fica bem molhadinho por dentro, sabe, gente? Olha que lindo que ficou. Olha esse pão, gente. Que coisa mais linda. Eu acho bonito fazer pão, parece uma obra de arte, né? Ó. Tá vendo? Aí eu coloco um pouquinho de presunto, só pra eu identificar que é presunto, né? Porque coloco aqui por cima. Olha que lindo. Agora vai crescer. Vocês perceberam que uma massa eu fiz 5 pães. Ó. É isso. Aí sobrou um pedacinho. Uma massa, 5 pães. A outra tá enorme aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Já cresceu bastante. Quando ela cresce assim, nem dói o braço pra sovar, é facinho. E nem precisa sovar tanto, né? Esse aqui é o queijo. Não pode abrir tanto porque vaza, né? E aí eu falo queijo, mas eu coloco mussarela mesmo, tá? Pode colocar o queijo Minas, outros queijos também, mas eu coloco mussarela mesmo pra gente não ficar comprando muito produto. Fica uma quantidade boa, tá vendo? E também eu coloco essa misturinha aqui, ó, de catupiry. Só pra quando o cliente comer, né, ficar mais molhadinho assim, cremoso. Fecho dos lados. Segura aqui. Agora. Essa pontinha aqui tem que ficar assim, né? Ó. Beleza? E é isso, ó que lindo. Esse é o de queijo. Esse aqui tem que ficar bem preso. Ó. Porque senão abre, né? E não tem muita cerimônia não, gente. Tem gente que fica na cerimônia pra fazer pão, né? Eu não tenho não. Faço tudo rápido. A única coisa que eu demoro é que eu deixo crescer bastante. Muito. E vou colocar um pedacinho de queijo por cima, pra eu saber que é de queijo. E olha que lindo. Vou fazer uns 3 pequenos só, que eu tô precisando ali, né? Que eu já tenho um pouquinho. Então, esse aqui, ó, é 150 gramas, tá? O grande é 400 gramas.
E o pequeno é 150 para você começar, né? Suas vendas. 147, 150. Aí dá essa bolinha aqui, ó. Eu vou separar aqui 3. Eu vou fazer 3 pães pequenos com doce. Eu vou mostrar pra vocês. Não é pão de doce, tá, gente? É com doce. Bom a gente falar isso, né? Porque essa massa aqui, ela não é doce nem salgada, tá? Ela é neutra. Ó. Pesadinho. Aí esse aqui é pequenininho, né? Rapidinho. O pão da padaria, ele pesa 50 gramas. Então, esse aqui é grande, né? Dá pra pessoa, principalmente os trabalhadores, eles ficam bem satisfeitos com um pão desse. Então, tanto os com frango, bacon, eles também... Ó. Aí esse aqui, vamos colocar, vou pegar uma colher. Aí eu pesei o doce de leite. Geralmente eu cozinho o leite condensado. Só que tem hora que de emergência, né? Eu vou lá e compro só um rapidinho e faço, tá? Tem que ser doce de leite bom. Olha a consistência, né? Antigamente eu colocava coco. Eu fecho aqui, gente, pra não vazar. Mas geralmente esse doce de leite aqui, ele é bem grossinho, né? Ele não vaza, não. Colocava coco, mas alguns clientes falaram: ah, que eu não gosto de coco e tal. Então tá bom. Aí agora só se eles quiserem, eu mando num potinho separado. Pequenininho também é uma graça, né, gente? Olha que bonitinho. Ó, bonitinho. Colocar um pouquinho de doce de leite aqui, só pra eu saber, né? Que é de doce de leite. Agora, nós vamos fazer de chocolate. Aí eu já abri aqui a massinha do chocolate. Eu uso desse, gotas, tá, gente? Tem o top, tem o outro também que eu esqueci o nome. Ele é ao leite. Então aqui eu vou pesar 50 gramas, tá? Ó.
Isso aqui, gente, ele derrete, mas não derrete totalmente. Então, fica algumas bolinhas dessa, né? Fica algumas gotinhas dessa. E aí, a gente, a hora que a gente come, né? Aí mastiga, fica uma delícia. Ó. Vocês percebem que tudo eu gosto de deixar. Isso aqui eu fiz ontem. Isso aqui é uma colher de cacau, já tem nos vídeos aí, tá? Uma colher de cacau, uma caixinha de creme de leite e um pouquinho de açúcar. Só isso, gente, tá? Quiser, ao invés do açúcar, quiser colocar leite condensado, também pode. Vocês percebem que todos os pães eu sempre coloco algo pra ficar cremoso por dentro, né? Olha pra vocês verem como é que com cacau fica escuro, né? Como essa gota aqui, ela é ao leite, então eu gosto de colocar o brigadeirinho, né? E ó, eu espalho um pouquinho, só pra ficar, né? Na hora que o cliente comer, aí ficar bem cremoso, sabe? Isso aqui, gente, fica delicioso. Ó. Delicioso. Ó. Fecha dos lados. Isso aqui é uma delícia. O povo ama comprar o pão com chocolate. De doce de leite sai muito também. Ó. Agora na Páscoa, né? Sai muito também. Olha, lindo, né? Agora nós vamos pro de goiaba. Então, de goiaba é a mesma coisa. A gente pesa, eu já deixo picadinho, tá? Já lavei a mão ali de novo. E é 50 gramas de goiaba. Isso. Tem gente que faz a geleia primeiro para depois colocar no pão. Não precisa, gente, porque quando ele assa, ele derrete, tá? Então, quando você come, ele fica parecendo um pudim mesmo, tá? Aqui, ó, é só isso aqui que a gente coloca, que ele derrete e fica em todo o pão, com a quentura, né? E o melhor, ele não sai, ele não endurece novamente, não, mesmo com pão frio. Tá? Aqui eu coloco uma colher assim, ó, de requeijão. Eu fui colocar, eu comecei com queijo. Na hora que tá quentinho é gostoso, mas depois ele esfria. Então o queijo ele endurece, tá, gente? Somente a mussarela, né? Eu não sei os outros tipos de queijo. Aí eu tô colocando requeijão, porque o requeijão ele vai endurecer e vai ficar parecendo um queijinho. Ele vai ficar parecendo um queijinho molinho, sabe? Fica delicioso, o povo também ama comprar dele. Ó.
Aí aqui eu coloco um pedacinho também. Então, os pequenos é a metade dos grandes em relação ao recheio, tá? Então, se é de frango, a gente coloca 150, então 75 de frango no pequeno e meia colher de requeijão. Se é de presunto e mussarela, é a metade, 50 gramas cada um, tá? Queijo também, a metade, né? 70 gramas. E 150 gramas de massa.